Então, sobre fundos de ações, o fator de risco dos fundos de ações é justamente a variação dos preços das ações que são admitidas em negociação no mercado organizado. E nesse caso, há o mínimo de 67% da carteira do fundo em ativos relacionados ao fator de risco, ou seja, ao menos 67% do fundo, da carteira do fundo, deve estar em ativos que acompanhem a variação dos preços das ações admitidas à negociação no mercado organizado. Nesse caso também, não há limite de concentração dentro dos ativos que compõem os 67% na resolução da CVM, mas pode haver limite nos documentos do fundo. E os fundos de ações, então, por exemplo, ele pode ter 100% das ações da Petrobras, por exemplo, de uma única empresa, pode ter 100% investido no Itaú Unibanco, por exemplo. Apenas exemplos aqui que a gente traz para explicar melhor essa situação de limite de concentração. O que compõe esse 67%? São esses ativos aqui que compõem esse 67%. Ele pode investir em ações, em certificado de depósito de ações, ele pode investir em bônus ou recibos de subscrição, eles podem investir em ETFs de ações, em BDRs de ações, em BDR ETF de ações. Então, ele deve compor esse 67% do total, do mínimo que ele deve investir em ações, com esses 6 tipos, 6 classes de ativos que a instrução da CVM nos traz como orientação. E sempre muito importante ler o regulamento do fundo, ler a lâmina do fundo, ler todos os outros documentos, os fatos relevantes do fundo, para que o investidor sempre esteja com as informações de fatores de risco e de onde está indo, para onde está indo seu dinheiro que está sendo aplicado. E aqui encerra essa aula sobre fundos de investimentos abertos e também falando sobre a parte comum de fundos, E na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre os fundos fechados. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.